Olá, personas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de potenciação de números naturais. Nesta aula 3, iremos falar sobre o quadrado de um número e o cubo de um número. Nas aulas anteriores, nós vimos que quando o expoente é igual a 2, nós dizemos que o número está elevado ao quadrado, a base elevada ao quadrado. E da mesma forma, se o expoente é 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Então nós vamos ver os fundamentos, o porquê desses nomes especiais somente para esses dois expoentes. Justamente porque eu posso representar o expoente 2 e o expoente 3 via geometria. É a representação geométrica, tá? Então vamos representar alguns números elevados ao quadrado pela geometria. Temos aqui 1 quadrado de lado 1. Pode ser 1 centímetro, 1 quilômetro, não importa, tá? Unidade 1 aqui. Como eu vou calcular a área desse quadrado? Lembra que para calcular a área do quadrado, eu multiplico lado vezes lado? Lado, que é a base aqui, a altura, ou comprimento e largura. E como o quadrado tem lados iguais, então eu sempre terei fatores iguais multiplicando aqui para ter a base. Então 1 vezes 1 eu vou escrever assim na forma de potenciação. Lembra que toda vez que na multiplicação aparecerem fatores iguais, eu posso simplificar usando a outra operação, que é a potenciação. Assim como quando eu vou adicionar parcelas iguais, eu simplesmente uso a multiplicação. Já pensou? Se alguém pedir para você fazer 50 vezes 2, você não vai fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 50 vezes. Você vai direto para a multiplicação. Então a multiplicação é um atalho de uma adição de parcelas iguais. Da mesma forma que a potenciação é um atalho de uma multiplicação de fatores iguais. Então 1 ao quadrado, 1 vezes 1 igual a 1. 1 ao quadrado, nós lemos 1 elevado ao quadrado. Posso ler também o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. Aí fica a gosto do freguês, tá? Você que sabe. Então aqui, eu representando aqui, por exemplo, ó, imagine que eu queira calcular a superfície desse cubinho aqui, ó, só a face de cima. Então, qual é a superfície? 1 centímetro quadrado, por exemplo, tá? Quadrado de lado 2. Então eu tenho o quê? Eu vou ter duas linhas, ó, primeira linha aqui, 2 quadrados. Segunda linha, mais 2 quadrados. Lembrando que eu estou considerando só a superfície de cima, tá? Como quadrado, um polígono. Aqui você observa quantos quadrados eu vou ter aqui na superfície de cima. 2 vezes 2 igual a 4. Ou seja, 2 elevado ao quadrado. Ou o quadrado de 2. Ou 2 elevado à segunda potência. Da mesma forma aqui, se eu tiver quadrado de lado 3, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. O quadrado sempre tem a mesma quantidade de linhas que colunas. Aí eu leio esse quadrado assim como um quadrado do tipo 3 por 3, 2 por 2, 1 por 1. Como eu faço a representação disso aqui? Como o quadrado sempre multiplica o mesmo número, a largura e o comprimento, a base e a altura é o mesmo número, eu sempre vou usar o expoente 2. 3 vezes 3 igual a 9. 3 elevado ao quadrado igual a 9. Ou quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. O que nós podemos deduzir daqui? Que toda vez que eu preciso calcular uma área, eu repito o mesmo fator duas vezes, comprimento e largura. Então o expoente 2 está relacionado com a área de quadrado. É por isso, então, que o expoente 2 se chama quadrado. E, aliás, é uma unidade de medida de superfície. Eu quero calcular, digamos que aqui seja 1 metro de lado.
1 vezes 1, qual é a área? 1 metro quadrado. Se for 1 centímetro, 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Então é o preenchimento da superfície, unidade de medida importante. Tá legal? Vamos ver agora o cubo de um número. O cubo de um número. Por que o expoente 3 se chama cubo? A base está elevada ao cubo. Então veja a representação geométrica de alguns números elevados ao cubo. Este cubinho, agora sim eu posso representar por uma figura 3D, ó, o cubinho aqui. Ó. Esse cubinho tem 1 centímetro de aresta. Agora eu não digo mais lado, tá? Lado é para polígono, figura plana, 2D. Aqui eu tenho 3 dimensões. Ó. Eu vou ter comprimento, profundidade ou largura e altura também. Tá? E cada linha dessa daqui não se chama mais lado, se chama aresta. Eu tenho então as 3 arestas das 3 dimensões aqui, ó. Tá vendo? Todas as arestas de um cubo têm a mesma medida. E as 3 principais, como eu calculo então? Agora não é mais superfície, agora é volume ou capacidade. Eu vou calcular o volume desse cubo aqui. Então eu vou multiplicar as 3 dimensões. Se é um cubo, as 3 dimensões têm o mesmo valor. Então fica 1 vezes 1 vezes 1. A base se repete aqui 3 vezes. O mesmo fator se repete 3 vezes. Então eu posso simplificar essa multiplicação do mesmo fator pela potenciação. Então fica 1 elevado ao cubo. 1 elevado à terceira potência. Eu posso ler também como cubo de 1. É muito comum em alguns exercícios também aparecer assim o cubo de um número, o cubo da base. Olha só esse outro aqui. Ó. Agora perceba que, observe que a aresta vale 2. Ó. Então eu tenho 2 quadradinhos. 2 quadradinhos também aqui, ó, na profundidade. Então, você pode ver muito bem que são 2 camadas aqui. Na primeira camada eu tenho 4 cubinhos e na segunda camada também eu terei 4 cubinhos aqui. Ó. Tá? Então, olha só, formamos um cubo de 2 por 2. Aqui você está vendo na perspectiva, ó, uma vista de cima. Tá? Aqui é como se ele tivesse inclinado. Se eu inclinar aqui, você vai ter outras perspectivas, da lateral e assim por diante. Como eu calculo o volume deste cubo aqui? Quais são as dimensões? O comprimento, profundidade e altura? Todas medem 2. As arestas têm o mesmo valor do cubo. Então 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E eu posso ler também como 2 elevado à terceira potência, ou o cubo de 2. E este último exemplo é um cubo com aresta 3. Então eu vou manter esse aqui. Ó. Você pode observar agora que na parte de cima eu faço ó, comprimento e largura, lembra? Ó, 3 vezes 3, 9. Eu terei então 9 cubinhos na primeira camada. E esse 3 aqui é a altura. Quantas camadas? Serão 3 camadas com 9 cubinhos em cada camada. Então, fazendo aqui. Segunda camada. Também 9 cubinhos. E na terceira camada, olha só, eu vou ter também 9 cubinhos aí, ó. Tá? Se eu juntar mais aqui, você observa que estará representando este cubo aqui no desenho. Aqui é a representação no plano, aqui só veja que só tem 2D, seria a representação real deste aqui, que aqui sim está em 3D. Aqui eu posso movimentar, tal. Tá bom? Então eu posso concluir da seguinte forma.
O expoente 3 está relacionado com o quê? Com o volume ou a capacidade de um cubo. Por isso se lê cubo. E para representar geometricamente, eu posso representar o 1, 2 e o 3. Não temos como representar geometricamente a potência maior do que 3. Tá legal? Então, até a próxima aula. E aí nós falaremos um pouco mais de conceitos básicos de potenciação de números naturais. Forte abraço virtual. Até!